Olá, pessoal, bom dia. Para relembrar, meu nome é Yasnaya Lima, eu sou agente local de inovação da empresa Seja. E aí, hoje nós temos mais um encontro, né? Um encontro individual. Gostaria de saber como é que vocês estão desde o nosso último encontro, que foi um encontro coletivo. Tivemos a palestra sobre indicadores, produtividade, inovação. Me falem aí como é que vocês estão, Rafaela, Davidson, Nicásio, Yara. Vamos lá, estamos animados. A gente gostaria de parabenizar pela palestra, foi bastante interessante e ansiosos para o que vem pela frente. Que coisa boa. Quem mais? Creio que estamos com muitas expectativas, né, para esse novo encontro, né, que a gente vai ter. Vi alguns pontos que você me enviou, bem interessantes. Estou bem ansiosa. Eu também, Bom Yasnaya. dia. Acho que desde o nosso primeiro encontro, né? Acho que já surgiu já uma tempestade de expectativas sobre nós. Ontem foi muito bom, né? Foi muito esclarecedor. E assim, a cada dia a empresa Seja ela se sente mais animada, né, em estar dentro desse projeto, né? A gente queria desde já sempre reforçar o nosso agradecimento a vocês do Sebrae, que sempre tem nos dado essa força, né? Esse ânimo, né, para a gente poder tanto ser produtivo como ser inovador. Rafael. Bom dia. Acho que ontem já deu até para acender alguma luz, né? Nos dar algumas ideias aí do que a gente pode fazer na nossa empresa. E todo mundo aqui já com o radarzinho na mão para colocar a mão na massa já. Que coisa boa. Que bom saber que vocês estão animados aí com a possibilidade de impulsionar cada vez mais a Seja. Gente, no nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar com 3 ferramentas, certo? Focadas na parte de mapeamento de problemas. Nós vamos também montar um plano de ação, que eu vou explicar melhor mais à frente, né? Esse é o nosso terceiro encontro. E nessa parte de identificação de problemas, né, são problemas que vão impactar diretamente a produtividade da Seja, né? Então, seja na elevação de custo ou na redução do faturamento, porque vocês viram na nossa palestra que esses são fatores, né, que vão influenciar a produtividade da empresa de vocês, certo? Então, além disso, nós teremos um momento que a gente ainda vai precisar identificar, né, alguns desafios que precisarão ser vencidos para que a gente alcance a resolução desses problemas, certo? Apesar de nós trabalharmos em alguns momentos com priorização, né, não quer dizer que os outros problemas serão esquecidos, né? Os outros problemas precisarão, sim, ter um momento específico para ser trabalhado, até porque a nossa ferramenta é uma ferramenta dinâmica, então, ao longo da nossa jornada, nós poderemos fazer mudanças, né? Poderemos alocar novas ações, certo? Então, as ferramentas que a gente vai trabalhar são 3. O quadro de priorização de problemas, a primeira, o quadro de perguntas-chave e o plano de ação, certo? Então, ficou alguma dúvida até aqui? Podemos continuar. Para cada um, nós teremos um tempo específico. Nadinha, então podemos continuar, né? Então, o primeiro quadro é o quadro de priorização de problemas, né? Depois do radar, né, da devolutiva, vocês agora têm um pouco mais de consciência da maturidade da Seja para conceitos como inovação, né? E outras áreas da empresa também, né? Então, vocês sabem um pouco mais das limitações das áreas da empresa de vocês e das potencialidades também, certo? Então, essas limitações e potencialidades, elas podem ser utilizadas como base para definir qual vai ser o foco da inovação que a gente vai trabalhar, certo? Ao longo do nosso projeto, tá bom? Então, a gente vai precisar voltar para o radar, para identificar essas questões de limitações e potencialidades.
Vocês estão com o radar aí? Eu vou até projetar ele aqui também para nos ajudar. Estão? Sim, estamos. Sim, está aqui conosco. Como vocês estão vendo aí, ó, o quadro de priorização de problemas, né? O objetivo dele é selecionar o problema com maior potencial de gerar valor para o cliente e capturar também valor para a empresa, certo? Então, é possível identificar aquele problema que, na visão de vocês, vai ter maior potencial de mercado e que possa resolver alguns incômodos, né? Também na área da empresa, certo? Pode ser algo relacionado a clientes, pode ser também algo relacionado à gestão, tá? E aí, por isso que o primeiro quadrinho, que é esse que a gente vai trabalhar, né? Vocês vão fazer aí um brainstorming de identificação de problemas, e aí vocês vão ficar bem à vontade para colocar os problemas que vierem à mente de vocês. Vou voltar aqui, vou espelhar aqui o radar para dar umas ideias também, certo? E pode ser também, como eu já falei, tanto um problema do cliente quanto um problema interno da empresa, né? Por exemplo, digamos que vocês fossem uma empresa de restaurante. Então, um problema que geralmente nós percebemos no restaurante é tempo de espera na fila, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que vocês vão preencher. Após o preenchimento desse quadro, nós vamos preencher o segundo, né? Que o segundo quadro, vocês vão utilizar as ideias colocadas no primeiro, né? Que são os problemas que devem ser priorizados com relação ao impacto no aumento dos custos ou na dificuldade de redução de custo. Então, vocês têm essas duas possibilidades aí nessa hora de priorizar nesse quadro, certo? Nós temos algumas classificações de priorização, né? Então, o problema é, como vocês estão vendo aí, né? Nenhum, baixo, médio ou alto. Então, quando o problema ele é classificado nenhum, é que a resolução do problema tem baixo impacto ou é inexistente na redução de custos, certo? Não se preocupe, que vocês vão perguntar, mas a gente vai esquecer. A gente vai voltando, certo? Quando ele for classificado como baixo, a redução do problema pouco contribuirá para a redução de custos. Quando ele for classificado como médio, a resolução do problema vai contribuir significativamente para a redução do custo. E quando ele for classificado como alto, o problema tem alto impacto nos custos e justifica o investimento por parte da empresa para sua redução. Então, acho que a gente pode continuar, certo? E aí, quando vocês forem preenchendo, aí eu vou e explico o terceiro quadro para não ficar muita coisa para explicar e vocês se perderem no que fazer. Deixa eu projetar aqui o radar de vocês. Vocês já podem ver aí as áreas de fragilidade que vocês têm de potencialidade. Eu enviei o link do acesso à ferramenta que a gente vai utilizar para preencher esse quadro, né, o quadro de priorização, naquele e-mail que você me passou, Yara. Se você puder projetar, e a gente já vai preenchendo. Igual, né? Nós fizemos o teste, deu certo, né? O acesso? Sim, deu tudo certo. Eu recebi o link, já dei uma olhada. Vou aqui projetar para a gente pensar sobre os problemas e os próximos pontos. Só um minuto. Yara, para a gente não ficar um bocado de gente mexendo, pode ser só você ir mexendo, a gente vai falando e você vai colocando, pode ser? Sem problemas. Pode deixar que eu preencho aqui direitinho. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ok. Já preenchi aí o nome de vocês, direitinho, da empresa. Oi?
Ok. Pronto, tá aqui os pontos, né? Agora é a parte que nós falamos sobre os problemas. Isso. E aí E vocês aí, vão pessoal, descrever os vocês já estão- potenciais problemas identificados pela equipe da empresa que possam, né, gerar inovação. vocês já estão pensando nos problemas? Creio que, de acordo com as nossas, né, as nossas dificuldades lá no radar, né? Acho que nós não temos muitas ações, né, de cunho sustentável, creio eu. Acho que seria um problema a ser levantado. Gente, acho que dá para. Isso aí é uma ferramenta boa, porque a gente já levantou algumas questões no radar, né? E só que aí fica meio solto, a gente sabe que tem um problema, mas fica um pouco solto. E aqui a gente pode organizar direitinho. Yara, Pessoal, poucas ações de práticas sustentáveis. Foi isso que você falou? Para te ajudar na escrita? Poucas ações, isso. Isso, de práticas sustentáveis, eu acredito que sintetiza isso que a gente vem percebendo, né, em relação ao radar. pessoal, Isso. com base no radar, eu vou terminar, para a Yara terminar de concluir, né? Eu não sei se vocês vão, se a minha ideia vai estar, né? Se vocês vão concordar com ela. Eu estava falando aqui que, devido, né, à ausência de medição dos impactos das ações do setor de marketing e relacionamento, esse talvez seja um dos problemas que nós deveríamos pontuar aí, né, na informação para o nosso Ali. Eu não sei se vocês concordam, ou tem até alguma outra Então, no indicação radar a da fazer gente, em relação ao no marketing. radar da gente, a gente está com a nota baixa no indicador. É um bom problema. E aí, como vocês acham que eu deveria escrever aqui? Qual a sugestão? Podem repetir, por favor? Yara, eu vou repetir para você. Ausência de medição dos impactos, né, das ações do setor de marketing e relacionamento. Alguém pensou em algo mais? Acho que outra coisa que a gente já tinha conversado é em relação aos produtos da gente, as vendas, né? Que é a inexistência que a gente tem de fidelização, né? Dos contratos fixos que a gente não tem. Então, acho que inexistência de contratos fixos com os clientes. Algo mais, pessoal? Bom, posso falar? Sim, pode falar. Então, pensando na questão da produtividade, né, que trabalha a questão do faturamento, então, não só analisando o radar, eu identifiquei que eu acredito que, assim, um dos problemas da seja né, referente à sua cartela de serviços, porque a gente só tem um tipo de serviço, que é a capacitação, mas também, como temos pouco tempo de mercado, ainda não conseguimos incluir outros serviços. Então, acredito que isso seja um problema que afeta muito a nossa produtividade, né, o nosso faturamento. Então, se todos estiverem de acordo, seria essa a minha colocação. Então, seria poucos serviços, é isso? Isso. Alguém tem mais alguma coisa para contemplar? Ainda temos um tempinho. Eu Dá acho mais que um não, eu acho que radar, no radar, mas eu acho que por mim tá. eu acho que Tranquilo? está tranquilo também. Acho que tranquilo, concordo com os pontos dos meus sócios. Perfeito. E então, como eu expliquei anteriormente, o próximo passo é preencher o quadro de impacto nos custos, né? Vocês vão avaliar aí o quanto esses problemas do primeiro quadro elevam o custo da empresa. E vocês vão classificar em níveis. Grandes Certo, eu vou impactos. começar. Com relação ao problema da ausência de medição dos impactos, né, do setor de marketing, eu acho que há um impacto médio, né? Os meus amigos podem até ver se concordam com a ideia, mas eu acho que
Com relação aos custos, o impacto ele é mediano. Todos concordam, pessoal? Acho que sim, né? Certo. Acho que sobre esse ponto de poucas ações sustentáveis, eu fico um pouco na dúvida sobre ser de baixo ou de médio custo. Acho que pode entrar aí no médio custo também. O que vocês acham? Acho que sim. Concordo também. E os dois outros pontos, poucos serviços prestados e poucas inexistência de contratos fixos. O que é que vocês acham? Esses contratos eu colocaria em nenhum ou em baixo. Eu acredito que o problema dos serviços também entraria igualmente com a inexistência dos contratos, em nenhum. Qual é o próximo ponto agora, Yasnaya? Certo, gente. O próximo quadro é o quadro com referência ao impacto no faturamento, né? Que é aquele grau em que o problema afeta no aumento do faturamento da empresa. E aí vocês vão novamente classificar, né? Se esse problema ele tem nível nenhum, né? Que a resolução do problema não impacta na geração de faturamento. Vocês podem classificar também como um impacto baixo, que a resolução do problema gera pouco impacto no aumento do faturamento. No nível médio, a resolução do problema vai contribuir significativamente para o aumento do faturamento da empresa. E no nível alto, o problema impede o aumento ou provoca a redução do faturamento da empresa, causando uma dificuldade no equilíbrio financeiro. Como vocês colocaram poucas ideias, dá para remanejar tudo, mas se vocês tivessem trabalhado com muitas ideias, a gente ia ter que priorizar as que tivessem médio ou alto impacto no faturamento, certo? Mas aí, como vocês colocaram apenas 4, dá para migrar todas para esse quadro, em níveis, né? Vocês colocando elas em níveis. Mas vocês têm tempo, podem pensar direitinho. Acho que a inexistência de contrato é um impacto bem alto, viu, de faturamento. Com certeza, né? Se a gente conseguisse mais contratos, provavelmente a gente subiria esse faturamento, né? Subiria de nível, receita mensal, seria outra situação completamente diferente. Eu concordo, Rafaela, e eu acho que a questão dos nossos serviços também, não termos mais serviços para oferecer aos nossos clientes, também é uma questão que impacta muito no nosso faturamento, né? O que é que vocês acham? E acho que acaba que uma complementa a outra, né? Se a gente tivesse um contrato fixo, poderia até oferecer outros serviços. Uma variedade maior de serviços. Com Isso. certeza, né? Também concordo. Eu acho que o contrato fixo, ele nos daria uma opção de planejamento financeiro muito grande, né? Até porque a gente já conseguiria, dentro de um determinado período, né, saber quanto é que nós teríamos de faturamento, ver a nossa lucratividade e reinvestir em novos cursos, né? Então, eu concordo com a ideia da Rafaela, né? E se a gente tivesse contratos fixos, né, esse seria assim o nosso gargalo, né? A inexistência deles, na realidade. E sobre a ausência de medição dos impactos, né, no setor de marketing, eu avalio como sendo mediano também. Ele traz um impacto mediano, né, no nosso faturamento. Né? Talvez se nós mudássemos a estratégia de marketing, né, trouxesse. Porque hoje nós trabalhamos com apenas aquele marketing bem específico, né, mais de atratividade. Né? Então, acho que se melhorar a nossa estratégia de marketing, nós conseguimos até acentuar o nosso faturamento. Mas como problema, eu classificaria ele como mediano mesmo.
Ok, concordo também com seu ponto, Nicásio. Em relação ao ponto da sustentabilidade, né, de poucas ações de práticas sustentáveis, creio eu que isso tem um baixo impacto, né, no nosso faturamento, já que a gente não teria tanto retorno, né, financeiro, assim, não entraria faturamento para a nossa empresa. Então, eu classificaria como baixo. Não sei se os meus sócios concordam, mas creio eu que seja esse ponto. Eu acho que afetaria a gente de forma assim, a gente reduziria nossos custos, né? Acho que afetaria mais nisso, ou assim, abrir um mercado para novos clientes que seriam mais preocupados com isso, mas acho que não seria um fator determinante para isso, não. Acho que não seria um impacto tão grande, não. Também acredito que ficaria aí no baixo. Acho que está bem estruturado. E aí, pessoal, no geral, acho que vocês concordam, né, com todos esses pontos? Sim. E Asnaia, é dessa forma mesmo que a gente está preenchendo? Tá tudo ok? É dessa forma mesmo, vocês estão fazendo as análises perfeitas, certo? E essa discussão, o fato de todo mundo concordar e validar, é o que nos dá mais segurança com relação à informação, certo? E aí, pessoal, com todos os 3 quadros preenchidos, no quadro do impacto do faturamento, vocês vão priorizar um problema, né? E aí, esse problema é o que a gente vai trabalhar no decorrer do nosso projeto, certo? A gente escolhe um problema, assim, que seja um problema teoricamente mais importante, é isso? Isso, um problema que vocês vão ter que priorizar. Tem que decidir agora? Tem que decidir agora. Vamos E aí, pensar. pessoal? Lembrando que depois a gente pode fazer algumas mudanças, né? Nós podemos fazer Uhum. mudanças, nós podemos incrementar ações. Conforme a concepção do objetivo, é necessário que sejam feitas alterações e reformulações. Então quer dizer que essa flexibilidade, não é, Yasnaya? E existe muita Ótimo, flexibilidade no Eu nosso trabalho. eu acredito que a gente tem que pensar na questão dos indicadores, né? Então, na questão do faturamento. Então, vamos pensar em algo que implica, né? É No que aumento impacta diretamente. isso no nosso faturamento, A né? gente trabalha com a ideia de aumentar a produtividade, né? E aí, produtividade, a gente lembra de custo, faturamento. Acredito eu que o fato de ter novos contratos devesse ser priorizado. Com mais dinheiro a gente consegue implementar as outras coisas, né? E depois, posteriormente, priorizar os outros problemas. Mas eu acho que a gente conseguindo novos contratos, novos clientes, a gente consiga Contratos fixos, não é isso? Para a gente ter aquela isso, contratos fixos. segurança Certo, então, Eu Aquela concordo segurança com o Rafa. mensal, né? De não ficar todo mês precisando fazer uma ação de marketing mais pesada. A gente tendo uma segurança mensal daquela receitinha lá bonitinha, acho que a gente fica mais sossegado para conseguir trabalhar. Eu concordo com a Rafaela, porque aumentando o nosso faturamento e pensando em inovação, né? Então, qualquer medida inovadora, ela vai gerar um custo extra. Então, aumentando o nosso faturamento, nós vamos ter poder, né, para conseguir, né, cobrir esses custos que virão, né? Já visto que a gente também só não tem esse problema, nós temos alguns outros problemas para se tratar, mas vamos priorizar esse, porque esse, né, vai ajudar diretamente nos demais outros que virão. Muito bem, Rafael. e até mesmo no que a gente listou, né? O aumento do faturamento pode nos ajudar a, por exemplo, desenvolver práticas de ações sustentáveis. Então, acho que com ele está bem certeza. alinhado. O que você acha, Yara? Eu concordo com vocês, creio que a inexistência de contratos, né, a gente focar nesse aumento pode trazer muitos ganhos para a nossa empresa, até para a parte do setor pedagógico, né, que a gente pode melhorar nossos serviços, ter maior retorno dos nossos alunos na nossa plataforma, né, então eu acho que isso pode potencializar muito até aquele ponto do marketing, né, se a gente prestar um bom serviço, aí os nossos clientes podem fazer o nosso marketing, né, por nós mesmos, e a gente ia estar alencando aí tudo, com certeza. Yasnaia, só uma dúvida, é que eu devo apagar os outros, deixar só o que eu priorizei? Não, você permanece dessa forma, certo?
E aí você vai salvar, vai salvando automático e permanece dessa forma. Você vai fazer apenas uma marcação no que você priorizou, né? Pode fazer um círculo, um X. Certo, então vou ver aqui, né, círculo. Tá. Assim, né? Isso, pode ser assim. Já dá pra gente visualizar bem. E aí, no próximo encontro, se der certo para nós nos encontrarmos presencialmente, eu levo já ele todo preenchido para a gente continuar a discussão, certo? Yara, eu vou pedir para você passar para o próximo quadro que nós vamos preencher. E aí a gente já otimiza um tempo, já fazendo aí diretamente no programa. Pessoal, o próximo quadro, né, o quadro de perguntas-chave, nós estamos com um tempo estimado máximo de 15 minutos, mas a gente tem uma flexibilidade também com relação a esse tempo de aplicação. Depois que vocês priorizaram o problema que a gente vai trabalhar, então vocês vão precisar pensar agora em estratégias, que é o mais difícil, para a sua resolução, certo? Então, como vocês estão vendo, o quadro Perguntas-Chaves é constituído por 3 áreas, né, conforme vocês estão vendo aí. A área do problema a ser priorizado, então vocês vão, pode até copiar, Yara, ou digitar mesmo, você fica a seu critério, o problema, né, que vocês, dos contratos fixos, né, da falta de contratos fixos. Depois, no quadro de Perguntas-Chaves, né, a gente vai identificar os desafios para o alcance do objetivo, né? Então, se o problema é falta de contrato fixo, o resultado esperado, né, é justamente o contrário, que se tenha contratos fixos. Então, quais são os desafios para se obter esse resultado esperado? E aí vocês vão colocar aí em forma de perguntas, né, nesse quadro de perguntas-chave. E aí o resultado esperado deve ser definido como o resultado final que se espera a partir da resolução do problema, tá? Então, se o problema for resolvido, o que é que nós vamos ter de resultado? E aí vocês vão colocar aqui nesse último quadrado. Com relação a esse preenchimento, resta alguma dúvida? Yasna, é só uma dúvida. Então, nós vamos responder as perguntas-chave com perguntas. Isso, esse quadro vocês vão preencher com perguntas, né? Essas perguntas, elas são em formato de desafios, né? Que vocês encontram para o alcance desse objetivo, certo? E aí vamos tentar preencher pelo menos 3, tá bom? 3? 3. Porque fica mais completo, vocês conseguem enxergar o cenário como um todo, né? De desafios, tá bom? E a Maria, você podia nos ajudar com alguma forma, assim, da gente ver essas perguntas-chave? Sim, um modelo. Você quer que eu projete aqui um modelo existente? Ou alguma opção, exemplo de perguntas que a gente pode usar. E aí vai sair acho que ajuda, né? Ajuda a gente a raciocinar direito, a ter uma ideia de como... Estar fora da caixa aí, vendo algum exemplo. Aí sim. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, naquele mesmo exemplo do restaurante, lembra que eu dei no início da explicação? Vejam que o problema a ser priorizado foi a demora na preparação dos pratos. Como pergunta-chave, né? Existe um monitoramento do tempo do preparo, né? Está relacionado a essa demora, né? Como estão mapeadas as etapas de preparação dos pratos? Será que estão mapeadas? Como é o acesso aos insumos utilizados na preparação diária dos pratos? Então, até essa questão de alocação de insumos, de organização, né? Do layout interfere. Então, vejam que quando vocês pensam no problema, vocês têm que pensar em todos os fatores inerentes à consecução daquela atividade, né? Então, humanos, logísticos, estruturais, tecnológicos, tá bom? E aí, o resultado esperado é justamente a redução da reclamação de clientes, né? Que eles estão querendo aí atingir, diminuindo a demora na preparação dos pratos. Deu para compreender? Sim. Então, vamos lá?
Mão na massa? Acho que fazendo pergunta E aí, do Yasnara? resultado que a gente espera, dá certo, né? E aí, Yasnara, já pensando assim na inexistência de contrato, né? A gente nos remete logo a uma palavra que é fidelização, né? Eu não sei se os meus amigos vão conseguir entender, né? Então, eu acho que o que a gente tem a se perguntar, né, agora nesse momento, né, é se há um plano de fidelização de clientes na nossa empresa, né? Porque assim, quando eu penso em contrato, né, é ausência de clientes. A ausência de clientes às vezes nos leva a não fidelização, né? Então, eu não sei se a Rafaela, né, que até colocou esse ponto importante, se ela vai, né, me acompanhar nessa ideia, né? Então, eu pensaria que acho que nós deveríamos pensar, né, se há um plano de fidelização, né, de clientes na empresa, né? Se a gente tem, então, eu acho que deveríamos partir daí. Sim, porque aí às vezes o cliente faz só um curso de capacitação e nunca mais volta, né? Quer dizer, pode ser que volte porque gosta, mas não é obrigado a voltar, digamos assim. E ele sendo fidelizado, fica mais fácil. Fazer esse efeito bumerangue, né? Ele vai ter que ir e ficar voltando, né? Como eu escreveria aqui, por favor? Yara, coloque assim, se há um plano, né, há um plano de fidelização de clientes na empresa. Eu acho que esse texto está bom. Os meus amigos vão querer acrescentar alguma coisa? Acha que ficou ok? Acho que tá interessante, assim. Tá compreensível e tá relacionado ao problema. Eu estava pensando um pouco nos benefícios. Que benefícios os nossos clientes teriam em ser fidelizados? Será que esses benefícios seriam atrativos? Então, o que vocês acham de algo relacionado aos benefícios desse plano, né, de fidelização para a gente conseguir os contratos fixos? Eu acho que É uma se a gente tiver uma forma de atrair esses clientes, seria mais, né? A gente fechar esses planos de fidelização seria mais fácil, né? O marketing aí, o financeiro podem até falar melhor sobre isso, eu acho. Com certeza. Eu acho que se a gente estabelecesse algum plano, né, tipo, quem confia indica, né, o cliente que já está fidelizado, né, ele confia no serviço, então ele já indica alguém, ele ganha um benefício, né, para isso. Então, eu acho que a ideia que o Davidson colocou, ela é bem pertinente. um desconto em outros Desconto, cursos, ou você, sei lá, se capacita seus júniores e seus gestores recebem um curso de liderança, por exemplo, um curso de fim de semana de liderança, eu acho que fica muito bom. Como eu escreveria aqui, por favor? Eu colocaria, vamos lá, ver se todo mundo está de acordo. Os benefícios percebidos no contrato a longo prazo. Como pergunta, né? Quais os E, benefícios recebidos? não, deixa eu terminar porque eu não li Tá. todo. Desculpa. Os benefícios percebidos no contrato a longo prazo são atrativos para o cliente? Não seria assim, quais os benefícios, né? Seria se eles realmente atraem. E eu acho que assim, os benefícios a gente teria que ir discutindo, né? Quais seriam para a gente realizar as nossas ações em cima justamente disso, para minimizar o problema. O que vocês acham? Acho que é melhor do que Ok. perguntar quais são os benefícios. É muito bom pensar junto, né? A gente consegue Com certeza. sozinho. Uma equipe boa dessa, como é que as coisas não fluem? Muito bom trabalhar com vocês. Sem contar que a Ale, ela ajuda muito, né, também. Obrigada, querido. Bem, terceiro ponto. Vamos pensar. Esse terceiro ponto, penso eu, né, que os clientes muitas vezes
estão, às vezes, preocupados, né? Se dentro do contrato há alguma forma de flexibilização, né? Assim, se o cliente assinar, será que depois ele tem alguma forma de de cancelar esse contrato, alguma coisa do tipo? Então, eu acho que talvez também caberia aí algo sobre flexibilização dos termos contratuais, né? Como seriam ou quais seriam? O que é que vocês acham? Eu acredito que é interessante. Todo mundo concorda com... Sim? Sim, sobre a flexibilização dos termos contratuais. Até porque também a gente está passando por um período de incerteza, não é? Ainda. Então, acho que quanto mais segurança também a gente puder dar para o nosso cliente, né? Devido a essas incertezas, acho que mais atratividade nós vamos ter. E o próximo ponto, Yasnaya, é só a gente pensar sobre o resultado esperado? Isso. O que é que vocês esperam com a resolução desse problema? Então, resolvendo o problema dos contratos fixos, da inexistência deles. O que é que vocês esperam que aconteça com essa resolução? Ter dinheiro. Aumento do faturamento? Acho que uma receita mensal garantida, né? Fixa, né? É. A garantia, acho que fica bom se colocar garantia de receita mensal, garantia de receita fixa mensal. Desculpa. Que precisa dizer que implica diretamente no faturamento ou não? Pode implicar, pode implicar. Pode implicar lá na parte de algo mais certo, né, que vocês vão ter. Uhum. Está bem de acordo com o outro quadrinho que a gente preencheu, né? Que é o que está impactando no nível alto a questão do faturamento, que é esse problema. Isso. Vai interferir completamente na produtividade, no índice de produtividade de você. Então, estamos de acordo? É isso mesmo? Isso mesmo, Yara. Lembre de fazendo cópias, né? Para ficar salvinho no Drive. E aí depois eu vou fazer a impressão disso aí para a gente discutir. Então, para o preenchimento do próximo quadro, eu vou voltar aqui para os slides, tá? Vocês preencheram direitinho, chamo de parabéns. Gente, o nosso próximo quadro é o plano de ação, certo? O plano de ação é uma ferramenta que vai definir as ações que devem ser realizadas, né, com base nas metas e objetivos, né? Então, vocês vão ver que é um quadro bem didático. Ele vai apontar os responsáveis por desenvolver cada uma delas, né? Nesse quadro de responsáveis, é necessário que vocês elenquem um de vocês para ficar responsável pela ação, tá bom? É importante definir para não ficar um pouco solto e às vezes acaba que a ação não é realizada. Então, não vai só ficar responsável, como vai fazer o acompanhamento, certo? E assim possa atingir os melhores resultados. Então, é um quadro que vai nortear as ações de vocês, tá bom? E aí é o que eu falei no início, que ele é dinâmico, né? Flexível, a gente pode ir alterando conforme for os nossos acompanhamentos. Então, vejam que ele vai se dar conforme o preenchimento desses nove quadros, né? Cada um diz respeito a um tema que eu vou passar aqui, vocês vão ter noção do que é. E aí, na hora que vocês forem preencher, vocês podem me perguntar as opções, que aí fica mais fácil, porque vocês não vão ter como lembrar de tudo, tá bom?
Então, vamos lá. Com relação ao tema, né, vocês vão colocar que aquela ação vai estar relacionada a esses temas aqui, certo? Lembrem que são os mesmos temas lá do radar, né? Então, são as áreas de intervenção que vocês estarão inovando. Então, a intervenção pode ser na área de finanças, pode ser na área de gestão, pode ser na área de processos, produtos ou serviços, né? Pode ser na área de marketing, eu vi que vocês falaram em questão de marketing, práticas sustentáveis ou transformação digital, certo? Então, nesse momento, vocês vão fazer esse preenchimento. Interromper rapidinho. A gente pode fazer 2 ações para o mesmo problema, por exemplo? Vocês podem fazer mais ações, quantas ações vocês desejarem. É porque, assim, olhando assim, a gente já vê que tem mais ações do que só uma, entendeu? Isso. Para o momento, vocês podem elencar 1, 2, mais, e aí depois, com mais calma, vocês podem sentar e pensar mais ações, certo? Não tem problema nenhum. E aí, no próximo encontro, a gente vai atualizando nosso plano. O próximo quadro, né, é a ação, que é a descrição da atividade a ser desenvolvida que contribuirá para o alcance da resolução do problema. Então, o que é que vocês vão fazer para aumentar aí esses contratos fixos? Ou para criar, né, se não tiver ainda? Então, lembre das áreas. Com relação ao marketing, é preciso fazer alguma coisa? Com relação à parte de gestão, à parte jurídica, é preciso fazer alguma coisa? Certo? E aí vocês vão descrever a ação. E de quem vai ser essa ação? Tá bom? Vai ser uma ação da própria empresa? Né? Vai ser uma aquisição de equipamentos? Vai ser uma ação de capacitação? Uma ação, por exemplo, da implementação de um software? Serviço de terceiros? É um evento? Consultoria de gestão, consultoria tecnológica e assim por diante, tá bom? E aí, quando vocês forem preencher, se vocês quiserem me perguntar para relembrar, e aí eu vou falando as opções. Lembrando que no Sebrae nós temos algumas opções de consultoria, né, em várias áreas, que podem auxiliar vocês também com relação a isso. O próximo quadro a ser preenchido é o indicador vinculado, né? O instrumento de medição para qual a ação estará vinculada e que será impactado, né? Lembra que o que vocês preencheram anteriormente como resultado esperado, tá bom? Então, vai impactar no custo, vai impactar no faturamento, vai impactar no índice de pessoas ocupadas, né? Às vezes é uma atividade com relação à ampliação de quadro, né? De colaboradores, então pensem aí um pouquinho qual indicador vai estar vinculado nesse preenchimento. E a pessoa responsável na empresa que vai ficar, né, para fazer o controle da ação e a mensuração do indicador. Né? É extremamente importante que se faça esse controle, né, que se passe para vocês outros sócios, né, como é que está o andamento, se é necessário fazer algum ajuste, tá bom? E aí a gente vai acompanhando o decorrer dessa ação, tá? E se ela for iniciar ainda dentro do nosso projeto, e aí vai ser melhor que a gente vai poder acompanhar mais de perto. Como é que essa ação vai ser viabilizada? Vai ser com recurso da empresa, né? Vai ser com um subsídio do Sebrae, não vai ter nenhum custo adicional, às vezes é uma formatação dentro da própria empresa que não vai ter nenhum custo, isso é bem possível, vocês sabem, nós vimos isso na nossa palestra de inovação. Vai ser um financiamento, às vezes é algo bem incremental, uma ação maior e é preciso financiamento bancário. Nós também temos auxílio de orientação para isso, se vocês necessitarem. E aí vocês vão pensar também. Quando é que vocês vão começar a realizar essa ação? Né? Lembrando que o plano de ação ele trabalha focado no resultado, né? Uma ferramenta ágil.
Então, não é algo que vocês vão colocar e vão botar na gaveta ou vão protelar mais um pouco. É necessário que, para que a gente tenha um resultado com relação à produtividade, que se coloque em prática, tá bom? Então, por isso que a gente precisa estipular uma data de início e uma data de conclusão, né? Então, isso a gente pode flexibilizar. Por exemplo, se for algo que é necessário um grande esforço, por exemplo, consultar um setor jurídico, fazer um projeto específico para essa ação, então pode se flexibilizar, né? Tudo depende da ação que vocês estarão propondo, né? Vocês vão ter que fazer mais ou menos um cálculo de quanto tempo pode ser realizado, mas pode sim ser flexibilizado, né? De acordo com a situação, né, do momento econômico e propriamente da empresa, né, de execução, algum problema encontrado durante a execução da ação, né, a gente pode fazer esse reajuste, tá bom? E o status, né, às vezes é algo que vocês já começaram, né, a gente começou a planejar, mas ainda não tem tudo mapeado, está em andamento, não iniciou ainda, vão começar, ou se já está concluída. E aí a gente vai atualizando o status do nosso plano de ação. Yasnaya, eu posso fazer uma pergunta que eu estava fazendo aqui as minhas anotações no decorrer da sua apresentação? Sim. E assim, com relação à forma de viabilização, não é? Eu posso ter duas formas, eu levo em consideração que a mais interessante, como é que a gente... Porque, por exemplo, hoje a empresa ela tem recurso, mas aí se eu precisar de um subsídio, utilizar subsídio do Sebrae mais recurso, o que é que eu levo em consideração aqui? Se tiver qualquer tipo de subsídio ou financiamento, você vai levar em consideração essas outras formas, certo? Então, você vai preencher subsídio, tá bom? Se tiver qualquer tipo de subsídio, você precisa preencher que tem subsídio, tá bom? Você vai preencher apenas 100% da empresa se o recurso total for da empresa. Se for qualquer parte, 50%, 30% de outro órgão do Sebrae, você precisa preencher. Tá bom, obrigado. Eu acredito que a gente pode alterar, né? Isso, a gente está hoje nessa primeira reunião em relação ao plano de ação, mas a gente pode fazer alguma alteração. Se a gente perceber que não tem 100% do recurso pela empresa, a gente pode conversar com você para entender melhor essa parte do Sebrae, como o Sebrae pode ajudar. Para ajudar vocês aí nessa orientação financeira, certo? Davidson, repete aí que cortou aqui para mim o áudio. Então, eu falei assim que inicialmente a gente preenche, né? Mas eu perguntei se a gente poderia mudar. Por exemplo, se hoje a gente definir que o nosso recurso é 100% da empresa, mas amanhã a gente perceber que não vai fechar, as contas não fecham, se a gente poderia conversar com a Yasnaya para ela explicar um pouco melhor posteriormente o que seriam esses subsídios do Sebrae, quais eram as possibilidades. Deu para entender? Todo mundo, ok? E eu respondi que sim, né? É possível sim, na verdade, após a reunião eu posso até já passar alguns contatos com relação a informações de subsídios, de financiamento, né? A gente faz toda a parte de orientação também, tá bom? Seguimos? Seguimos. Data de conclusão, o status já falei também. E aqui está um modelinho preenchido. Vejam só. A ação é o desenvolvimento de um novo layout da cozinha, o mesmo exemplo do restaurante, né? A temática é inovação no processo. A ação que eles evidenciaram que precisaria, né? Uma consultoria tecnológica, né? Com certeza eles consultaram aí um arquiteto, um engenheiro. O indicador vinculado, custos, o responsável, né? Essa pessoa, João Pedro, a forma de viabilizar subsídio do Sebrae, você já tem, já é nosso parceiro. Data de início, data de conclusão e status não iniciados. Certo? Aqui no indicador ficou custo, mas são aquelas opções, né? Provavelmente deve ser custo 100% da empresa e aí ficou cortado. Tá bom, gente? Fiquei na dúvida
se a gente coloca o nome da pessoa, se eu vou colocar meu nome como responsável, se eu vou colocar a minha função, porque não tô querendo abandonar vocês não, viu, pessoal? Mas vai que, né? Eu ganho na Mega Sena, não sei, não quero mais trabalhar, vou tirar um ano sabático. E aí? Fica à vontade. Se vocês colocarem o cargo, vocês têm a premissa de que, por exemplo, se aquela pessoa se afastou, saiu de férias, a pessoa que vai substituir ela vai ser a responsável. Certo, então a gente pode colocar o cargo nisso aí, né? Sim. Ok? E aí, vamos iniciar? Yara, você pode colocar lá no Jamboard, por favor. Só um minuto. Ok. Certo. E agora, acho que nessa primeira situação a gente precisa focar no nosso problema priorizado, né? Se a gente tem inexistência de contratos, creio que nós primeiros poderíamos pensar aí na criação ou no desenvolvimento, né, de um plano de fidelização de clientes, né? Acho que talvez seria a nossa primeira ação para esse momento, né? Sem um plano, a gente não pode fazer os próximos passos. O que é que vocês acham? Também acho. Primeiro a gente precisa estruturar em como a gente vai fazer esses contratos, em como a gente vai conseguir chamar esses clientes, né? Estruturar um contrato bonitinho, o que é que a gente vai ter para oferecer para poder conseguir captar esse pessoal. Tá colocando a ação logo? Então, acho que a partir da ação a gente pode pensar num tema, né, para ele. Acho que fica mais fácil. Não precisa seguir a sequência não, né, Yasnaya? Não, na verdade, o princípio seria bom que vocês começassem pela ação. E aí, da ação é que vocês vão pensando no tema, né? E aí, nessa ação aí, qual é o tema relacionado? Finanças, gestão, inovação, processo, produto, serviço, marketing. Acho que nesse caso aí já estão. Creio que sim também. Só pode escolher um? O ideal é que sim, o que vai ser mais impactado. Então, acho que já estão. Quais seriam as opções de ação? Você poderia me esclarecer o que seria esse tipo de ação, Yasnaya? A ação é o que vocês vão desenvolver, a atividade que vocês vão desenvolver, né? Como vocês já colocaram aí, dá para aumentar um pouquinho, que eu não tô lendo. Eu acho que ela perguntou sobre o tipo, quais Qual seriam as tipo? opções, né? Tá. Tem uns que tem as opções e tal. Isso. Lembra que o tipo de ação, né, vai ser de acordo com o formato da ação de vocês. Então, é uma ação de vocês mesmos, da própria empresa, é uma aquisição de equipamento, é uma consultoria de gestão, uma consultoria tecnológica, é uma implantação de software. Creio que a empresa, né, temos bons gestores, acho que nós poderíamos fazer como ação da empresa, né, sem depender de nenhum. Acho que isso aí a gente não precisa de ninguém, não. Certo. Tem que reduzir custo também, pessoal, para ser produtivo. O que a gente sabe fazer, a gente não perde aos outros. Aqui seria, no caso, o faturamento, o indicador, né? Eu acho que é o que impacta mais, né? Faturamento, custos ou pessoas ocupadas? O que é que vocês acham que Faturamento. pode ser mais? Faturamento.
Acho que responsável seria o administrativo, né? Você, Rafael. Lembre que você vai implantar a ação e você vai mensurar. Oh, que riqueza! É isso mesmo? É gestor administrativo, né? Acho que sim. Isso. Administrativo e de finanças é o que a gente vai modificar, né? E vai impactar também, tanto na receita quanto no que a gente vai dar de desconto, né? Que seja, vai mudar, vai mexer em tudo isso. E aí, vocês vão precisar de subsídio? O que é que vocês acham? Recurso da Então, empresa? eu tô em dúvida aí. Com certeza, recurso da empresa. Acho que por enquanto a gente não vai precisar de subsídio, não, mas eu tô em dúvida em relação a. Porque, teoricamente, para fazer o plano, eu não vou gastar nada. Eu vou gastar o meu tempo para fazer o plano de início. Eu acho que eu só vou começar a gastar alguma coisa quando eu fechar o contrato. Então, eu estou um pouco na dúvida aí se eu colocaria 100% recurso da empresa ou sem custo adicional. Rafael, eu acho que como a maioria do material será humano, né, você pode colocar que os recursos vão ser 100% da empresa, né? Pode colocar que eu acho que é bom para essa hora, entendeu? Não, eu entendi. Eu estou querendo dizer assim, porque eu acho que aí fala de dinheiro, dinheiro. Então, por isso que eu colocaria sem custo adicional. Eu não sei, eu tô em dúvida. Mas o que vocês, a maioria, decidir, Tem essa outra opção? Não... tem essa outra opção. Adicional. Então, nessa ação não vai implicar nenhum custo. Não, acho que para desenvolver só o plano, Mas pensando, se a gente fosse precisar de uma pessoa de fora, a gente teria que pagar por essa pessoa, né? mas como sou só eu que vou fazer o plano, assim, acho que são ideias que vão ser colocadas no papel para desenvolver o plano, para depois a gente apresentar, sei lá, para o setor de marketing vender. Então, acho que num primeiro momento, bom, já que você disse que pode flexibilizar, eu acho que no primeiro momento, acho que a gente não tem nenhum custo adicional, não. Eu tô pensando dessa forma também, eu acho que eu concordo. Sem custo adicional, né? No caso. Eu não tinha visto essa opção. Pois temos. E aí eu até falei, né, que como nós vimos na nossa palestra, tem algumas mudanças incrementais que não tem custo realmente para a empresa. Vocês conseguem ajustar sem onerar o orçamento. É assim, Asnaia, sem custos adicionais? Isso, sem custo adicional. Mas pode deixar assim, não tem problema. E aí, pessoal, acho que a nossa data de início já seria para esse mês, né? Então, janeiro. Bota segunda-feira. Deu mundial de que começa as coisas. Dia 18, então, né? Dia 18 de. Opa! Janeiro. 1801. Janeiro fica mais. Aqui. Data de conclusão. Acho que um mês tá bom, né? Acho que sim. Se lembrem que eu tenho outras coisas para fazer. Ok. Status, não iniciamos, né? Isso. Vai ser segunda. Todos de acordo? Sim. Outro ponto aí. Mais alguma Vocês- ação? Enquanto vocês estavam, né, trabalhando nessa ação, eu já estava aqui tentando pensar em outra coisa. Então, assim, eu acredito que se a gente tem um plano, a gente precisa vender, né? A gente precisa divulgar, então a gente vai precisar muito do nosso setor de marketing
E aí eu lembro que lá nos temas tinha algo relacionado a marketing e vendas. O Isso. que vocês acham dessa? E eu acho que a gente pode, Davidson, associar a divulgação, né, e para a captação desses clientes. Né? A gente poderia juntar as duas ideias Isso. na nossa ação, divulgação e captação de clientes, né, que já, né, incidiria, né, diretamente aí no tema, não é, de marketing e venda. Qual seria a ação? O tipo de ação? Eu acho que o tipo de ação ela seria uma ação própria da empresa, né? Já que a gente tem um setor de marketing, já tem uma pessoa que já está separada para fazer isso, a ação ela seria própria da empresa. Certo. Lembrando que vocês podem, né, depois repensar, né, esses tipos de auxílio que vocês vão precisar, né? Talvez uma consultoria específica em marketing digital e assim por diante. Indicador vinculado. Faturamento. Acho que faturamento sempre, né? Acho que vai ser o indicador que vai mais vincular essa nossa ideia. Responsável é bem fácil também, né? Já temos um setor, então já ajuda a mesma lógica, né, da ação de gestão, então seria o nosso gestor de marketing e negócios. E Cássio, o senhor da publicidade, da divulgação, da SEDIA. A forma de viabilizar, qual seria? Então, aí eu já acredito que a gente pode ter um custo, né? Então, assim, para uma ação de divulgação, vamos estruturar isso ainda. A gente não sabe hoje, né, o quanto a gente teria que gastar, por exemplo, num marketing digital. Então, acho que inicialmente a gente teria como definir algo, mas possivelmente mais para frente a gente poderia até mudar, não é isso, Yasnaya? Isso. Em relação a essa opção, porque eu acho que a gente precisa ainda pensar mais, com mais tempo, né, em relação a essa ação e como é que a gente vai alinhar com as nossas finanças. Eu acredito que seria com recursos 100% da empresa hoje, mas acho que a gente iria trabalhando essa ideia, se vocês todos estiverem de acordo. Sim, acredito que sim. Né? Onde é que vai ser feita essas divulgações? Tudo isso vai definir aí essa forma de viabilização. Parceria, vai ter. Vocês pensaram nos prazos? A gente pensou começar em fevereiro, né? Porque assim, a gente já termina a nossa primeira ação, né? A ação voltada para o desenvolvimento do plano de fidelização, e aí nós já começaríamos as nossas ações de divulgação e captação. Eu não sei se o tempo, né, daria bem para os nossos outros sócios, né? Mas eu penso mais nisso, focar, né, em uma ação de cada vez. E isso eu concordo. Eu acho que a gente tem que ter primeiro o plano estruturado, né, para a gente iniciar a etapa de divulgação, de captação. Então, concordo que essa etapa ela só pode ser iniciada quando a primeira foi entregue 100%. Então, seria... Acho que podia... Eu estava olhando aqui o calendário para a gente deixar bonitinho. Coloca dia 22, porque aí dia 18 de fevereiro é uma quinta. A gente teria tempo para fazer uma reunião, né? E iniciaria dia 22. Só uma sugestão. Certo. Lembrando que é uma opção de vocês, né? Mas que daria também, se fosse talvez outras ações, fazer concomitantemente, até porque o nosso plano é um plano de uma ferramenta ágil, né? Então, vocês querem resultado mais rápido, certo? Então, para outras ações, vocês podem pensar em serem concomitantes.
Ótimo. A data de conclusão, pessoal, vocês acham que uns 2 meses para frente dava para concluir? O que você acha? Eu acho que a gente precisaria, talvez, de 3 meses. No primeiro mês, nós lançaríamos. No segundo mês, a gente fazia uma pesquisa de clima, né? Saber como foi que a quem esse marketing atingiu, né? E no terceiro mês, nós faríamos um filtro, né? Faríamos uma seleção de potenciais clientes, né? Faríamos uma seleção de potenciais clientes. Então, talvez eu pensaria aí, né? Nesse lapso temporal de 3 meses. Então, mais uma vez, não iniciado, né? E aí, Davidson? Isso. Eu acredito assim, os prazos a gente está estipulando, mas se a gente conseguir entregar em 2 meses, está ok. Né? Estamos dentro da nossa... Vamos trabalhar outras ações. Porque eu estava pensando, porque também se não der certo, volta, muda o plano de negócio, volta de novo. E aí a gente vai ajustando o que precisar. E aí, pessoal, vocês pensaram em mais alguma coisa? Como é que tá? Eu estava pensando na questão da flexibilização dos contratos, né? Mas, como a gente colocou lá na outra pergunta, mas eu acho que a flexibilização, porque eu acho que a gente precisaria de uma consultoria. Não sei se o Sebrae oferece esse tipo de serviço, de consultoria jurídica. Mas eu acho que só seria válido quando a gente conseguisse fechar esses contratos, né? Então, seria uma adaptação, né? Iríamos adaptando esse nosso plano. Esse é mais para frente. Eu acho que para a gente iniciar agora seriam essas duas ações. Creio que essas aqui sejam mais pontuais, né? Até porque a gente vai fazer testes, né? Seriam ainda um teste para a gente ver se vai dar certo. E ao longo do tempo a gente vai melhorando, né? E acho que também a gente tem que colocar coisas que a gente consiga cumprir, né? É bem importante isso aí, né? Que todas as ações sejam ações realistas dentro da situação da empresa atual. Financeira, operacional. Então é isso? Eu acho que tá bom. Sim, creio que sim. Ok, poderemos voltar e voltaremos ao plano de ação em outros momentos, pessoal. Então, vou voltar aqui para os slides para a gente dar continuidade. Bom, para fecharmos nosso encontro de hoje, é necessário que vocês comecem a implementação, né, desse plano de ação. E aí, se vocês já colocaram a ação para segunda-feira, para já iniciar, é necessário que vocês comecem a implementar, né? Então, façam um levantamento estrutural, de planejamento do que vocês precisam fazer e comecem, certo? Lembrem também de levantar aquelas informações solicitadas no último encontro. Lembram para a gente mapear o indicador de produtividade, que é o número de faturamento, que são as vendas mensais, número de custos variáveis e o número de pessoas ocupadas, certo? Todos esses valores para a gente fazer esse cálculo aí da produtividade de vocês. Então, nosso encontro estava planejado para acontecer dessa forma. Gostaria de agradecer a disponibilidade, né? Vocês foram todos muito atenciosos. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar nosso encontro? A gente pode imprimir esses quadrinhos, colar nas paredes. Deve. Na sua mesa, deve, né? Deve. A gente ir acompanhando em relação aos prazos ou em relação até mesmo a alguma alteração. Isso. E aí vocês lembrem de fazer o checklist do que vocês precisam para essa ação realizar, né? É preciso material, é preciso planejar mais uma vez, né? Para que vocês consigam atingir essa ação, né? Que essa ação vocês consigam executar ela bem. Ok. Então, Yasnaya, muito obrigado mais uma vez, em nome da Seja. A gente está muito satisfeito e muito empolgado também com o programa. Então, assim, só agradecer a você
E vou deixar o pessoal também falar mais alguma coisa, se eles quiserem. Queria agradecer mais uma vez, né, ao agente Ali e Asnaia, né, por estar aqui com a gente hoje. Agradecer ao Sebrae por essa oportunidade. A gente está muito feliz de receber você aqui conosco. E obrigada por todas as informações, foram muito, muito boas e tiraram todas as nossas dúvidas. Foi ótimo, muito obrigada. Te esperamos na próxima. Estarei aqui. Yasnaia, muito obrigado, né, pelas informações, pelas orientações, não é? Assim, é bom saber que a gente não está só, né, nesse processo de inovação, né? É bom saber que vocês realmente estão se preocupando, né? A gente tá até sentindo você como parte mesmo do negócio, né? Você parece que, aliás, você está dando a entender que você está querendo mesmo fazer com que o negócio flua, né? E aí a gente está muito empolgado. A cada reunião, né, a empolgação ela só aumenta. Né? E muito obrigado por transmitir, né, essa atmosfera para a gente, né, de empolgação. Né? Então, a gente está assim, super empolgado mesmo. Né? E parte muito do que a gente vem recebendo de vocês, né, das informações que nós vamos recebendo de vocês. Então, isso para a gente assim, animador. Né? Animador. É muito bom saber que nós estamos começando, né, com essas ideias, com essas novas metodologias, né? Então, a gente só tem a agradecer, não é você? Que coisa boa, Nicássia. É muito bom saber o resultado do nosso trabalho e dizer também que nós estamos apenas iniciando, né? Nós temos muita coisa aí para trabalhar, para discutir, para debater, e é muito bom contar com a empolgação da equipe de vocês. E eu quero só frisar, né, o seu domínio do conteúdo, né, que assim é fora de série, né? Parece que foi você mesmo que desenvolveu assim tudo isso, né? Então a gente assim estamos de queixo caído. Foi, inclusive, muito fácil, né, para a gente assimilar e já responder as problemáticas que foram apresentadas. Que coisa boa. Nossa metodologia já é pensada, né, para passar numa linguagem e numa estrutura que esclareça e fique mais fácil de haver esse preenchimento e o entendimento das ferramentas. Agradecer aí a vocês, nossa agente Ali, superpoderes, que fez tudo bem rapidinho e bem fácil. A gente está ansioso já para começar aí a colocar esses planos em ação para fazer a gente crescer aí e conseguir atingir as nossas metas. Tranquilo, Rafaela. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma ótima tarde, certo? Lembre das informações que vocês precisam levantar e qualquer dúvida, eu estou à disposição, WhatsApp, e-mail. Então, a gente se encontra no próximo encontro. Um abraço.